Olá pessoal, tudo bem? Como estamos? Tudo bom, né? Então, pessoal, neste ponto, né, nós vamos discutir as principais fontes do direito. Quais são elas? A lei, o costume, a jurisprudência e a doutrina. Calma, nós vamos conceituar cada um deles e vamos nos entender, né? E vamos entender, né, estes conceitos, né? Então, essas principais fontes do direito, elas são fontes, o que seriam fontes, né? Fontes daquilo que a gente entende de forma usual mesmo, né? Então, fonte é a origem, é a base, né? De onde provém algo, né? São os fundamentos, né? De onde nós podemos tomar uma decisão e essa decisão vem com base no normativo e ele tem esta fonte, essa origem, e as fontes que evidentemente nós estamos estudando são as leis, os costumes, a jurisprudência e a doutrina. Né? Então, quando a gente fala de fonte do direito, nós queremos refletir, né, as nascentes, né, os mananciais do direito, né, ou seja, os meios pelos quais se formam as regras jurídicas propriamente ditas, né, pessoal? Então, quando a gente traz aí, por exemplo, Claude Pasquier, que ele afirma que a fonte da regra jurídica ele é o ponto pelo qual ela se sai das profundezas da vida social para aparecer na superfície do direito. Exatamente, né? Então, isso é a fonte. Então, o direito, pessoal, como qualquer outra área das ciências jurídicas, né, de ciências sociais aplicadas, ela possui fontes também, e fontes próprias. Né? Isso quer dizer que as normas jurídicas, pessoal, elas vêm de fontes específicas que, por sua vez, vão coincidir, claro, com os fatos próprios da realidade humana, da realidade social, que produzem as normas jurídicas, né? Então, essas fontes, elas são nesse sentido, nesse contexto, né? Certo, pessoal? E no tocante às fontes, pessoal, nós podemos dizer que nós temos, claro, né? As fontes que a gente denomina de fontes diretas, né? Diretas ou mediatas ou positivas, né? Positivas formais, né? E temos as outras fontes que são consideradas fontes indiretas, desculpe, aqui na primeira, imediatas, tá? Fontes diretas, classificação das fontes, são fontes diretas, imediatas, ou positivas ou formais. Fontes indiretas, elas são também fontes indiretas, mediatas, auxiliares ou informais, tá bom, pessoal? Então, as fontes diretas são aquelas diretas, elas são imediatas porque elas estão de pronto, né? Elas são positivadas porque elas são escritas, né? E são formais porque elas seguem uma formalidade para sua existência, certo? Então, essas são as classificações das fontes. Primeira, fontes diretas, imediatas, positivas, formais. Diretas porque elas já estão de pronto, e imediatas, elas são de prontos, né? Elas estão ali, imediatamente. Né? Positivadas estão escritas, já analisando a questão da positivação da norma. E formais porque elas seguem uma formalidade, né, propriamente dita, certo? Então, são aquelas que, por si só, né, pela sua própria força, são suficientes, pessoal, para gerar regra jurídica. E quais são essas fontes diretas, imediatas, positivas e formais? Nós temos a Constituição de 1988, né? Nós temos a Constituição de 1988, temos a lei propriamente dita, né? A lei propriamente dita, temos a jurisprudência. E o que é uma jurisprudência, pessoal?
Uma jurisprudência são os entendimentos das cortes superiores do país. Jurisprudência é um conjunto de entendimentos, de decisões jurídicas das cortes do nosso país. E quais são as cortes do nosso país? No Ceará, Tribunal de Justiça do Ceará. Aí vai Brasília, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Isso na Justiça Estadual. Justiça Federal, Tribunal Regional Federal, que fica nas capitais, né? Fica na capital. Aí vem Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, certo? Então são os entendimentos destas cortes que aí se transforma numa jurisprudência, certo? Jurisprudência. A Constituição, como nós sabemos, pessoal, ela é a lei formal, ela é a lei fundamental, é a lei maior do nosso país. Ela foi, evidentemente, criada, constituída em 1988, pelo chamado poder originário. E quem é que detém esse poder originário? Certo? No artigo 1º da Constituição Federal, pessoal, está lá escrito: todo poder emana do povo, que será exercido diretamente ou mediante seus representantes eleitos na forma da lei. Certo? Isso quer dizer que quem tem o poder originário, de origem, originário, é o povo. Então, o povo reunido, todos, lógico, filosoficamente, né? O povo reunido em 1980, todos os brasileiros se reuniram e disseram: olha, nós queremos esta lei maior. Esta lei maior nós queremos e vai reger. E somente a Constituição pode prever, claro, dar direitos, excluir direitos, seja qual for. E lá estão estabelecidos vários direitos, várias obrigações para todos nós, né? Para todos nós. Claro que no âmbito tributário, a gente vai ver numa disciplina chamada Direito Tributário futuramente, certo? Nós estamos vendo em outra turma. Lá somente a Constituição pode conceder imunidades tributárias. Somente a Constituição estabelece os casos de imunidade tributária. Por exemplo, templos religiosos, seja qual for, eles não pagam alguns tributos, outros sim, outros não, certo? Outras situações poderá ter, outras não, mas a grande parte não paga alguns tributos, né? Então tem uma imunidade chamada imunidade religiosa, certo? Então esta é a Constituição de 88, certo? A lei, pessoal, a lei ela vem para dirimir uma questão que foi levada ao Poder Judiciário, né? E é a primeira fonte do direito a qual se lança mão é a lei, né? Então, uma situação conflitante, por exemplo, no âmbito comercial, contratual, seja lá o que for, das profissões de vocês, ou qualquer outra, logicamente, numa disputa que vai para o Poder Judiciário, logicamente que a lei será a primeira que será observada. Claro, por que eu digo a lei? A primeira, a Constituição é maior, sempre será observada. Nenhuma lei vai existir que é infra abaixo da Constituição, lei abaixo da Constituição. Nenhuma lei vai existir caso ela seja contrária à Constituição. Se ela foi contrária, ela nem passou no início para ser editada, para ser, evidentemente, entrar em vigor. Então, logicamente que essas leis infraconstitucionais é que são observadas pelo Poder Judiciário, logicamente, né? Em países, claro, como o nosso, em que o direito ele é escrito, né? A lei ela vem e assume esse papel de uma importância grande, né, como uma grande fonte do direito, né? A lei, em regra geral, pessoal, ela é emanada, claro, né, pela autoridade competente, é imposto de forma coercitiva, já disse para vocês, é obrigatória, ela impõe penalidades, né, para que todos obedeçam essa norma, essa lei. Então, senão ela não teria a força devida propriamente dita, né? Devemos observar que a lei, né, para ser válida, ela deve ser constitucional, exatamente, né? Como eu disse para vocês, se ela for de encontro à Constituição, ela não tem nenhuma validade, ela nem existe, né? Então ela é uma norma geral, né? Ela é dirigida à lei geral, ela é dirigida a todas as pessoas, né? Toda a coletividade, não exclui ninguém, ela é geral, não exclui ninguém,
né? O poder competente para poder editar essa lei é o poder legislativo, municipal, estadual, federal, né? Claro que em casos excepcionais nós podemos ter outra possibilidade de uma norma com força de lei, que é a chamada medida provisória, né, que só o presidente da República pode, evidente, editar. Isso tem força de lei, está lá no artigo 62 da Constituição Federal, né, é provida, tem coação, punição, né, vem, claro, tornar esse preceito inviolável, ou seja, se você não cumpre, você será punido, né, a regra jurídica sem coação, sem obrigação, né, segundo o grande Rudolf von Jhering, diz que é uma contradição em si, um fogo que não queima, uma luz que não ilumina, né? Ou seja, uma lei, uma norma sem a sua coação, sem o seu viés de punir o seu descumprimento, é uma contradição em si, um fogo que não queima, uma luz que não ilumina, segundo Rudolf von Jhering, né? Onde a gente vê isso aí na luta pelo direito de Rudolf von Jhering, certo? Temos também, pessoal, ainda como fonte direta, claro, né, imediata, positiva, o costume, né? As leis, quando elas não compreendem todo o direito, né, é possível nós termos a aplicabilidade de costumes, uma norma costumeira, né, também chamada de consuetudinária. Consuetudinária é uma norma de costume, é um costume, lógico, né, que obrigam igualmente, ainda que não conste no preceito, em alguma norma voltada para um órgão competente, como sua missão, mas é um costume local, provavelmente, por exemplo, de alguma questão de comportamentos, etc. Isso pode repercutir, logicamente, né? Então, o direito revelado pelo costume chama-se consuetudinário. Era ele muito importante antes do direito escrito, logicamente. Onde é que nós temos uma grande possibilidade de aplicação do costume do direito consuetudinário? Nos Estados Unidos, né, na Grã-Bretanha, Inglaterra, usa-se muito do costume, né, dos costumes locais para decidir casos, né, casos ou situações conflitantes, né? Então, como o nosso direito é um direito que provém do latim, né, latino, é um direito europeu, certo? Então, ele é um direito escrito, né? Direito escrito. Então, logicamente que positivado, logicamente que a primazia, né, da lei propriamente dita, né? Então, é possível o costume, logicamente que numa lacuna da lei, numa possibilidade de lacuna, de não existência de uma norma, de uma lei que resolva uma situação, um problema, pode ser que se aplique um costume local para resolver aquele conflito. Mas o que nós devemos saber é que o costume também é uma fonte direta, é uma fonte imediata, né? É uma fonte formal, logicamente, né? Enquanto que o costume ele é espontâneo e se expressa oralmente, a lei ela vem do órgão legislativo, né? Como eu falei para vocês, né? Através de um processo de elaboração dessa lei, né? Claro que o costume perdeu hoje em dia essa sua grande versatilidade e importância, né? Aplicado o costume só em algumas exceções, né? Em algumas exceções, como a gente pode ver, claro, no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, como eu entreguei para vocês. O artigo 4º ele diz que quando a lei, a primeira a ser observada, for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Analogia são situações, decisões que já ocorreram sobre a mesma situação de fato, sobre o mesmo contexto, ou usando, evidentemente, decisões outras analogicamente
até de direito comparado de outros países, é possível, logicamente, mas analogia como sendo muitos casos já foram decididos de uma determinada forma, então analogicamente eu posso decidir este outro caso, certo? Os costumes é o que nós estamos falando, princípios gerais de direito são princípios que estão inerentes, ou seja, independe de determinado contexto jurídico, como por exemplo o direito à vida, direito à segurança, direito à saúde. Então são princípios gerais do direito de que estão acima de tudo. Então a preservação da vida deve ser sempre a todo custo, logicamente, né? Sempre, né? Então os costumes é isso, né? Costume como sendo essa prática reiterada de algum comportamento humano que passou a ser regra, né, a ser respeitado, a ser cumprido por aquela comunidade local, certo? E a jurisprudência, ela resulta, como eu disse para vocês, das decisões dos juízes, dos tribunais, né, que aplicaram a casos concretos, não são as regras gerais que você retira das decisões dos tribunais, né, no mesmo sentido, sobre a mesma situação, né, sob uma mesma interpretação, né, sempre que uma questão ela é decidida reiteradamente, ou seja, uma questão é decidida sempre da mesma forma, surge então a jurisprudência, né? Claro que a jurisprudência ela não obriga o juiz a decidir igual àquela jurisprudência, né, mas costuma dar um norte, né, um subsídio, né, a solução, né? A exceção, logicamente, é a chamada súmula vinculante. Quando o Supremo Tribunal Federal ele cria, né, ele constitui a chamada súmula vinculante, se ela for com força vinculante, então todos os órgãos do Poder Judiciário terão que cumprir aquele normativo, aquela decisão das Cortes Supremas de Justiça, no caso do Supremo Tribunal Federal, certo? Há uma discussão bem séria sobre essa questão da súmula vinculante. Há quem diga, claro, que o Poder Judiciário está usando, às vezes, do legislador, criando norma, criando lei aspas, criando norma, criando uma norma de como decidir. Isso é da competência do Poder Legislativo, né? A teoria tripartite dos poderes, do Executivo, Legislativo e Judiciário, né, Montesquieu, etc. Tal, estaria sendo rompida, estaria sendo quebrada, mas aí são outros contextos, outras situações. Mas o que, evidentemente, nós estamos analisando é que dentro das fontes do direito nós temos as leis, os costumes, né, a Constituição, a jurisprudência como fontes diretas, imediatas, positivas e formais, né? Como fontes indiretas, mediatas, ou seja, mais na frente, auxiliares, informais, né? A outra divisão, né? Que seriam elas? São as que não têm tal virtude, né? Porém, ela encaminham os espíritos mais cedo ou mais tarde a elaboração da norma. Elas servem como fontes de estudos, né? Elas são indiretas, né? Elas são observadas, mas pode vir a ser muito importante, né? E quais são essas fontes indiretas, mediatas, auxiliam e informais? Nós temos a doutrina, certo? Nós temos o direito comparado, claro, e, claro, os princípios gerais do direito, certo? Então, a doutrina, pessoal, o que é a doutrina? A doutrina é um conjunto de investigações e reflexões teóricas e princípios, né, expostos, analisados, sustentados por autores, né, por grandes estudiosos do direito, e é uma fonte indireta do direito, né? Nós podemos citar aí como, por exemplo, o grande doutrinador Caio Mário da Silva Pereira, onde ele diz que em determinadas fases da cultura jurídica sobressaem escritores a cujos trabalhos todos recorrem, de tal forma que as suas opiniões, né, elas se convertem em preceitos obrigatórios. Isso é comum, né?
E continua aí dizendo que no século passado e no começo deixa os livros de, por exemplo, Lafayette, Teixeira de Freitas, Ribas, Coelho Rodrigues, né, tiveram aí esse prestígio, né, citados por juízes, fundamentaram decisões. Também temos aí o grande Clóvis Bevilacqua nos nossos tempos, por aí vai. Né? Então, pessoal, com efeito é de grande valor o trabalho desses doutrinadores na elaboração do direito objetivo, né, já que eles apontam as falhas ou inconvenientes e defeitos da lei vigente, né, e acaba levando o legislador para a feitura de uma lei perfeita. Né? Então eles analisam. Então a doutrina ela é, claro, uma fonte indireta, mediata, auxiliar e informal do direito. O direito comparado é a aplicação da legislação estrangeira, né? O direito, claro, comparado é a aplicação da legislação estrangeira. E a legislação estrangeira, ela somente será aplicada de fato, claro, né, quando como fonte indireta do direito, né? Fonte indireta do direito. Muitas das vezes as pessoas acabam, né, logicamente, confundindo com alguns outros contextos, com algumas outras situações e possibilidades, né? O que não é o caso, né? Muitas das vezes a pessoa confunde o direito comparado com a possibilidade de você, claro, aplicar de forma analógica, dentro da analogia, né? Dentro da analogia, como sendo o direito comparado também, mas não é bem assim, né? A analogia, ela vai aplicar de forma concreta quando nós temos situações e decisões ou de outros casos dentro do ordenamento jurídico, dentro do país propriamente dito. Então, por exemplo, se um determinado contrato, uma determinada situação, ela foi interpretada, os vários juízes já decidiram que para resolver aquele conflito se resolve da situação X, então, de forma análoga, dentro da analogia, é possível que um juiz outro decida dentro da mesma linha. Ele está usando a analogia de casos semelhantes. E aí, logicamente, a analogia ela vem dentro desse contexto. E, claro, quando a gente fala aqui no artigo 5º, né, que o juiz atenderá, artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, a analogia ela vem dentro desse contexto de analisar casos concretos, né, propriamente dito. Já como fonte indireta, nós temos aí o direito comparado, que seria a aplicação no nosso ordenamento a um caso concreto, a uma situação conflitante, uma legislação estrangeira. E ele vem, claro, como sendo uma fonte indireta. Certo? Os princípios gerais do direito, claro, pessoal, eles são critérios maiores e, às vezes, até não escritos, né, existentes em cada ramo do direito, né, e percebido pela indução. Né? Assim, por exemplo, no direito do trabalho, o princípio geral é a proteção do trabalhador, sempre, né? Na dúvida, portanto, deve o juiz trabalhista decidir a favor do trabalhador. Então, o pessoal de recursos humanos, da gestão, vocês todos, claro, né, sabendo que esse princípio da proteção do trabalhador, ele vige e rege as relações de trabalho, né, no direito trabalhista, logicamente, é um princípio geral do direito. Né? No direito penal, por exemplo, temos a regra de que não há crime sem pena, sem lei, nem pena sem lei anterior que o define e estabeleça. Não há crime nem pena
nem penalização sem lei anterior que a defina e a estabeleça, certo? No direito processual temos, claro, os princípios do contraditório, da ampla defesa, né? Temos também, evidentemente, da proteção, da proibição do enriquecimento ilícito, né? E por aí vai, são princípios gerais do direito propriamente dito, né? Princípios maiores, né? Princípios maiores, logicamente, né? Logicamente. Então, pessoal, o que nós estamos discutindo propriamente dito, as fontes do direito, as leis, os costumes e a jurisprudência, né? Como fontes fundamentais do direito, né? E estas fontes, elas se dividem em duas possibilidades: fontes diretas, imediatas, ou positivas ou formais, é a mesma coisa. E quem são elas? A Constituição, a lei, o costume e a jurisprudência, certo? E temos como fontes indiretas ou mediatas, ou auxiliares ou informais, tudo a mesma coisa, logicamente, né? Que elas auxiliam. Quem são elas? A doutrina, o direito comparado e os princípios gerais do direito, né? A gente traz alguns para vocês, evidentemente, mas é de fundamental importância que a gente entenda que a fonte, dentro do contexto que nós estamos abordando, ela vem como sendo origem, como uma base, né? Como uma base para as decisões judiciais e, lógico, para que a gente cumpra os direitos e execute de forma plena os direitos e as obrigações como deve ser de forma efetiva. Ok, pessoal? Qualquer coisa, chama aí e a gente vai aprofundando mais ainda e discutindo. Ok? Um abraço, até breve.